Saudações, sou Henrique Lima, estudante de quarta Câmara na Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 18 de maio de 2025 e o tema da conferência de hoje é Conceito e Realidade. Hoje nos reunimos aqui para refletir sobre este tema que pode parecer, de início, muito simples, mas na verdade é um tema que nos permite nos conduzir a um conhecimento mais profundo dentro de nós, conhecer as raízes dentro de nós. Conhecer essas raízes da nossa autoilusão, nosso autoengano, a diferença entre o conceito e a realidade. O conceito é algo que pensamos. É o que pensamos que algo é, enquanto a realidade é algo como realmente é, além da mente, além dos sentidos e além da crença. O conceito é mental e a realidade é vívida. O conceito é forma e a realidade é essência. Como nós podemos observar aqui no gráfico, que ilustra esses dois nomes, né, essas duas palavras, na figura da minha direita, nós podemos observar o cientista olhando a grama pelo microscópio. Ele está tentando conceituar, ver a forma, tentar entender, tentar compreender. Mas ele está num lugar fechado. Sequer ele está compreendendo a natureza. Enquanto o outro rapaz, que pode ser, por exemplo, um filósofo ou um artista, ele está tocando a grama, observando ela no seu ambiente natural, sentindo, percebendo a realidade. A grama em si, ela não existe numa ampola. Aquilo ali já deixa de ser uma grama, já deixa de ser algo real, se torna apenas um conceito. O mestre Samael Aun Weor nos ensina no capítulo 6 do livro A Grande Rebelião. A mente se auto-engana quando crê saber. Indubitavelmente, ela ignora que ignora. Quantas vezes tomamos como verdade o que é apenas um conceito, formado pela mente, pelo ego ou pelo orgulho? Quantas vezes, por crermos saber, deixamos de ver o que é? Para essa conferência de hoje, contarei pequenas histórias que ilustram justamente isso, dramas e aprendizados. Na primeira história, então temos o exemplo de uma mulher que perdeu os seus por amor ao trabalho. Então ela tem um conceito, né? Se eu tiver um bom emprego, estabilidade, reconhecimento, tudo estará bem. Cláudia sempre acreditou que a realização pessoal era o sinônimo de sucesso profissional. Desde jovem, ela dizia: se eu tiver um bom emprego, estabilidade, reconhecimento, tudo estará bem. Ela tinha talento, subiu rápido, liderava projetos, viajava, vestia-se com elegância. Em casa, porém, havia ruídos. O esposo tentava conversar. Os filhos pediam por sua atenção. Mas Cláudia acreditava que tudo isso era apenas uma fase, que um dia todos veriam que ela fez o que era certo. Os anos se passaram, ganhou prêmios, títulos, mas quando olhou ao redor, os filhos estavam distantes, o esposo partira em silêncio, os amigos haviam se cansado de esperá-la. Então ela chorou, mas não entendeu. Afinal, o conceito estava certo. Ela se dedicara e vencera. Mas a realidade não perdoa. Não perdoa a ausência do ser. Então aqui nós podemos ver na ilustração, no gráfico, uma representação, né, da personagem na história. O semblante ali de alegria, tentando
favorecer, né, tentando ignorar aquilo que estava à sua volta, demonstrando que ela ignorava a sua realidade. E as diversas cabeças pensantes, as cabeças que conceituam, que creem, que falseiam a nossa percepção da realidade. Então, na imagem externa, ela demonstrava o equilíbrio, a alegria, que ia conseguir, que ia vencer. Mas a realidade era muito diferente. Ela não era quem ela achava que era. Então, uma segunda história, um novo conceito. O amor é aceitar o outro como ele é. E o amor verdadeiro resiste a tudo. O Carlos era um homem doce e gentil, calmo, mas nada fazia. Vivia dizendo que o amor é aceitar o outro como ele é. Ele tinha muitas falhas, esquecia compromissos, não ajudava nas tarefas, não cuidava nem de si, e ainda dizia que deveria ser compreendido. Sua esposa, Mariana, o amava no começo, mas com o tempo sentia que estava sozinha, ao lado de alguém presente. Ele dizia: o amor verdadeiro resiste a tudo. Mas amor não é resistência. Amor é construção, é sacrifício. Amor é presença. Então, no gráfico, nós podemos perceber novamente a ilustração da esposa, que é o mesmo que o homem estivesse naquele lugar, naquele ambiente, o seu olhar distante, crendo que o amor, o conceito dele, iria ditar a realidade. A mão não tocando o seu corpo, justamente ilustrando essa ausência. Mesmo que ele presente, não existia um contato, não existia uma conversa, porque ele acreditava, ele cria que o amor verdadeiro resistia a tudo. Mas ele mesmo não entregava o amor, não trabalhava pelo amor. Os defeitos psicológicos, a vaidade, o orgulho, o medo, a luxúria, o apego, a indiferença, não são apenas atitudes, são eus vivos, entidades autônomas dentro de nós, que sequestram a nossa consciência e submergem na escuridão. Mas para nós não basta saber que o ego existe, é preciso vê-lo, compreendê-lo e então destruí-lo. Mas quem pode destruir o ego? Somente a Mãe Divina. Como nós podemos observar em ambos os gráficos, uma sombra, né, pairando pela cabeça dos personagens aqui ilustrados na história. Essa sombra justamente são esses eus, esses defeitos psicológicos. Na primeira história, vimos até várias cabeças, porque essas cabeças que estavam manifestando a vaidade, o orgulho, o apego, a indiferença, a luxúria. Essas cabeças que controlavam essas narrativas, essas histórias, esses personagens. Elas são a escuridão que apagam a nossa consciência. Mas é preciso ver essa escuridão para poder destruir com a força da Mãe Divina, a nossa consciência, o fogo dentro de nós. Até então, nós falamos sobre os conceitos. Vimos duas histórias exemplificando pessoas que viviam no conceito. Agora vamos conhecer um pouco o que é a realidade. Só a Mãe Divina pode realizar o trabalho da morte psicológica. Somente ela pode destruir o ego, destruir os eus. Na gnose, a Mãe Divina é a face feminina do nosso próprio ser. É a inteligência suprema que nos deu vida e que nos sustenta em silêncio. Ela é a Mãe Divina Isis, Tonanzi, Durga,
deusa Gayatri, ou a Mãe Maria para os cristãos. Mas mais do que nomes ou símbolos, ela é o fogo puro que habita a nossa energia sexual criadora e transmutada. Apenas ela, com a sua espada sagrada, pode reduzir a cinzas os efeitos que compreendemos em meditação profunda. Nenhuma teoria, nenhum raciocínio, nenhum esforço mental dissolve o ego. Só o amor e a justiça da mãe têm esse poder. Agora vamos conhecer a história do personagem. História de Marcos, o homem que acordou para o amor real. Marcos sempre dizia também um conceito, que o verdadeiro amor compreende tudo. Mas por dentro, ele sentia-se frustrado. Era calado, indiferente e esperava a paciência infinita de sua esposa, sem se dar. Após mais um conflito, ele foi convidado por um amigo a participar de uma escola de meditação. Ali, ele ouviu sobre os 3 fatores de revolução da consciência. Conheceu a autoobservação, observar esses elementos, observar essa série de defeitos psicológicos. E o trabalho com a Mãe Divina. Aquilo o tocou profundamente. Então ele começou a observar a si mesmo. Ele percebeu que ele esperava ser amado, sem oferecer o esforço, sem oferecer o amor, que culpava a esposa pelas feridas que ele mesmo não curava em si. Então ele pensou: o problema não pode ser sempre o outro. Ele passou então a notar esses defeitos que surgiam. Percebeu o eu da expectativa, o eu da vitimização, o da frieza. E numa noite de silêncio, ele deitou-se no chão, colocou uma vela acesa diante de seu peito e orou: Mãe Divina, se tu existes em mim, mostra-me a verdade e queima o que me impede de amar. Ele aprendeu, então, indo até a escola de meditação, uma escola-templo que ensina os 3 fatores de revolução da consciência, o trabalho com a Mãe Divina. O trabalho é como relatado na história. Aprender a perceber, a se auto-observar, aquietar a mente, se colocar em devoção, direcionar a atenção à Mãe Divina, ao fogo, e pedir a ela para que ela queime esses defeitos, para que ela mostre esses defeitos, mostre o que está impedindo de realizar o trabalho, o que está impedindo de amar, destrua aquele conceito, mostre a verdade. Somente a mãe pode dissolver todo esse ego, todos esses conceitos, formas, ilusões, apegos da matéria. E ela pode nos mostrar a verdade, quando nós destruímos aquilo que assombra nossa mente. Nos dias seguintes, ele começou a compreender os seus erros com mais clareza. Passou a meditar e recordar fatos, a pedir perdão. Então, ele começou a realizar a castidade, o segundo fator de revolução da consciência, na qual ele transmutava com a sua esposa. Transmutava é o ato sexual, a união sexual de esposo e esposa, sem jamais expulsar o sêmen do corpo, elevando essas energias sexuais pela sua coluna vertebral, com respiração profunda, em adoração à divindade. Ele reaprendeu a tocar, a servir e a escutar. E pouco a pouco, o amor deixou de ser uma ideia e tornou-se um caminho. A morte psicológica é o primeiro degrau do retorno ao ser. É o gesto mais íntimo de humildade espiritual. É dizer: eu não sou isso que me domina. Mãe, destrói em mim o que não vem de ti. Aprender a destruir aquilo que não é natural de nós. Destruir as nossas falsas impressões sobre nós mesmos, os nossos auto-enganos. E nesse fogo sagrado nascem as primeiras flores da liberdade interior. A sexualidade superior é o fogo que eleva e é o amor que transforma. A energia sexual é o fundamento da vida
e por isso também é um portal do espírito. Mas na humanidade adormecida, essas forças se tornam um instrumento de prazer, de fuga e de dor. A gnose revela que somente a transmutação consciente da energia criadora em castidade perfeita entre esposo e esposa pode se dar o nascimento do ser interior. A sexualidade superior é a única e verdadeira chave de união com a divindade. Sem ela, o ego continua reinando. E com ela, o fogo sobe e o Cristo nasce. Então nós temos uma segunda história, a história da Renata, a mulher que ressignificou o trabalho pelo ser. Assim como a outra personagem, Renata era uma mulher admirada, líder em sua área, elegante e sempre resoluta, mas com o tempo algo nela começou a se romper. Sentia-se seca por dentro. Sua leveza feminina desaparecia. O olhar de seu esposo se tornava distante. Os filhos se fechavam. Mesmo assim, ela dizia a si mesma: é só uma fase. Estou fazendo isso por eles. Novamente, um novo conceito, uma nova ideia. Mas a realidade era outra. Suas noites eram solitárias. A intimidade havia esfriado. E no fundo, sabia que estava se perdendo, apesar de parecer estar vencendo. Foi nesse momento que reencontrou o seu amigo, o personagem da história anterior, Marcos, um amigo de tempos antigos. E ele a ouviu, não julgou. Apenas disse: talvez o que te falta não seja o descanso, mas sim um nascimento, o nascimento interior. Renata sorriu com uma ironia, e no início ela não compreendia aquilo que ele estava dizendo, mas algo dentro dela tremeu, e ela aceitou o convite para frequentar a escola de meditação. Ali então ela ouviu, com os olhos marejados, sobre os 3 fatores de revolução da consciência. Percebeu que, mesmo com tanto, nunca havia parado para se conhecer, para se auto-observar e morrer internamente. Eliminar esses defeitos psicológicos. E quando Marcos explicou sobre a sexualidade superior, a união sem um derrame, com o amor, com a oração, com a presença, ela sentiu que aquela era a verdade para ela. Conversou com seu esposo. Não foi fácil no início. Havia dúvida, medo, resistência, mas ambos estavam cansados dessa ausência. Começaram com delicadeza, abandonaram os velhos hábitos, começaram a acender as velas para manter a chama acesa. E meditaram, entoaram mantras no leito, onde antes havia apenas o prazer fugaz, agora havia a reverência. A energia subia e a alma se aquecia, e o amor que estava adormecido começou a florescer. Então essa história ela exemplifica o poder da sexualidade superior. A sexualidade superior, assim como todos os 3 fatores de revolução da consciência, são a chave para a iluminação, a chave para conceber a realidade em nossa existência, assim como percebê-la e mantê-la. A união sexual de esposo e esposa, sem derramar o sêmen, sem expulsar o sêmen, permite-nos criar um estado de consciência superior, onde o nosso Cristo íntimo vive dentro de nós, a sua luz brilha dentro de nós, e ele passa a conduzir o nosso caminho e nos mostrar que tudo aquilo que nós acreditávamos era apenas um conceito, apenas uma ideia, muito diferente da realidade. A união sexual é a chave para a união com a divindade. Para aqueles que ainda estão solteiros, devem praticar o celibato temporário, fazer meditações, sublimar a energia sexual com a respiração profunda,
mantendo essas energias criadoras dentro de si, pois essas energias criadoras que vão trazer o seu amor, pois é uma lei da natureza. Para aqueles que são intelectualistas, aqueles que vivem do conceito, podem achar que, estou sozinho por causa disso, disso e daquilo. Mas isso é falso, é apenas um conceito. A realidade é que todo ser humano tem a dádiva de receber o matrimônio perfeito, a dádiva de poder praticar a sexualidade superior. Eu sou um exemplo. Todos nós aqui podemos nos colocar nessas histórias, perceber em quais momentos da nossa existência nós estávamos conceituando, acreditando numa coisa e nossa realidade, a nossa volta era totalmente diferente. E hoje, como o personagem, vim até a escola, conheci os 3 fatores de revolução da consciência e comecei a praticá-los. No começo, dúvidas. A mente está presa no conceito, está presa no falso. Mas conforme nós vamos trabalhando, nós vamos percebendo a realidade sobre nós, que é muito diferente do que nós acreditamos. E no começo estava solteiro, achando que nunca seria amado, com as ideias de que o amor era isso, que o amor era aquilo, que a vida era isso, que a vida era aquilo, sem sequer estar vivendo a própria vida. Mas com o trabalho, gradualmente, tudo isso começa a se tornar vazio, subjetivo. E assim a gente começa a se tornar presente em nossa própria existência, como no gráfico. O homem e a mulher estão presentes, um do lado do outro. Não precisa de palavras, apenas a realidade. Apenas observar, sentir, respirar profundamente. Observar com atenção e quietude. Isso é a realidade. O conceito são palavras. A realidade é a ação, é o que é. Renata continuou trabalhando, sim. Continuou exercendo o seu trabalho material, mas agora ela sorria com os olhos. Acolhia seus colegas com paciência e voltava para casa com alegria. A sexualidade superior é o altar da cura e do nascimento. Ela não é teoria, não é repressão. É a ciência viva do amor casto, do fogo transmutado, da união sagrada entre os polos masculino e feminino. Foi essa prática que curou o matrimônio de Renata, que reergueu sua alma e restaurou a sua feminilidade, assim como para o homem que pode ter, no momento da sua existência, perdido a potência sexual, a sexualidade superior, manter a energia criadora dentro de si, é o que vai reavivar a sua masculinidade, reavivar o seu fogo sexual, sua potência sexual. Ela cura. A prática da sexualidade superior cura o sexo, cura o matrimônio. Qualquer matrimônio, por mais caótico que possa estar, no momento que o casal se decide praticar a sexualidade superior, as leis superiores da natureza trabalham para que o casal se reate, fique firme e siga na sexualidade superior. Basta apenas decidir e agir, se libertar do conceito, apenas viver em realidade. A realidade de que o matrimônio perfeito é a salvação para a humanidade. O sexo profano destrói. O sexo sagrado cria mundos. Servir não é fazer o bem para parecer bom. É renunciar ao ego para sustentar a verdade no mundo. Aquele que morre e nasce pelo fogo sagrado já não vive para si. Ele serve ao ser. Ele acolhe, ouve, silencia, instrui com um exemplo. E quando a mãe permite, com a medicina da floresta, as medicinas sagradas, xamânicas, como a própria ayahuasca, que nos revela o oculto dentro de nós,
Mas é importante saber que a ayahuasca ela não nos transforma, ela apenas nos mostra. A transformação requer o trabalho, requer a morte psicológica, a sexualidade superior. É necessário trabalhar para a ayahuasca, para que ela trabalhe por nós. Beber a ayahuasca de forma descomprometida e irresponsável é apenas se prender a um conceito. Trabalhar com a ayahuasca, trabalhar os 3 fatores, é viver a realidade da força sagrada na natureza. Ela transforma quem morre, quem transmuta e quem serve. E deve ser entregue sem jamais comercializar com aquilo que é sagrado. Entregar a ayahuasca, assim como os 3 fatores de revolução da consciência, assim como o exemplo de vida, sem jamais querer algo em troca. Um verdadeiro sacrifício de exemplo e humildade e devoção pela humanidade. O verdadeiro sacrifício é viver o que se viu, mesmo quando o mundo inteiro se esconde da luz. Hoje nós vimos que os conceitos eles não bastam. Quem vive por ideias sofre. Quem vive pelos 3 fatores de revolução da consciência desperta. Como diz o venerável mestre Samael Aun Weor, quando vemos nos fenômenos apenas nossos próprios conceitos, não estamos vendo os fenômenos, mas os próprios conceitos. O que o Samael quer dizer é que quando nós colocamos uma ideia e vivemos pela ideia, nós não estamos vendo a realidade. No exemplo das pessoas que trabalhavam para obter uma finança, melhorar sua qualidade de vida, elas viviam com seus ideais, com seus conceitos. Devo trabalhar, me esforçar, trabalhar muito mais, trabalhar por 2, ser o melhor. Mas ela não via que no mundo existia crises financeiras, a inflação subindo, a sua família em desordem, que ela precisaria de estar com amigos, estar com a família, dar ajuda deles, respeitar os colegas, trabalhar pelos colegas, auxiliar os outros funcionários da empresa. Muitas dessas pessoas que vivem por essas ideias simplesmente ignoram tudo. Colocam uma ideia fixa em sua cabeça e vivem a teoria. A realidade é vívida. E só quem morre para o ego nasce com a castidade e serve com humildade. E assim, ele pode percebê-la como ela é, perceber a realidade como ela é. Conceitos são mapas. A realidade é o caminho. Só caminha quem abandona o peso do eu. Que o ser veja com nossos olhos e que a mãe nos leve pela mão até a verdade. Para o exercício da conferência de hoje, vamos fazer a reflexão, nos colocar no lugar desses personagens, usar o espelho psicológico. A prática do espelho psicológico é se ver no outro, ver quais elementos, defeitos ou virtudes que existem no outro também existem em nós, para que possamos trabalhar. A partir do momento que nós nos olhamos no espelho e vemos essa série de elementos, selecionamos um e direcionamos a nossa Mãe Divina para que ela queime e dissolva. Vamos imaginar no nosso trabalho, pessoa muito tagarela, fala demais, fala tanto que começa a causar problemas. Em quais momentos da nossa existência nós estamos falando tanto? Falamos de forma desenfreada, inconsciente. Então fazer a reflexão, trabalhar com a Mãe Divina, pedir para que ela queime. Mãe Divina, queime, elimine este defeito. Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Grato pela atenção de todos. Todo aplauso seja para o real ser Deus interior profundo, jamais para a personalidade.